Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa atividade número 17, que são de lentes esféricas, beleza? Então a gente tem aqui uma série de montagens que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui a gente tem uma lupa, deixa eu só mudar aqui, ó, uma lâmpada incandescente, deixa eu ligar ela para vocês verem. Eu tenho aqui uma lupa, essa lupa, pessoal, tem o objetivo de tornar os raios paralelos. Então, experimentalmente mesmo, a gente vai movimentando aqui a lupa até que os raios fiquem paralelos. A gente tem aqui uma placa com algumas fendas para os raios saírem paralelos, como vocês vão ver daqui a pouquinho. O nosso objetivo aqui é estudar o comportamento das lentes. Então, aqui eu tenho uma lente com as extremidades mais finas, que é uma lente biconvexa. Ela tem um ímã aqui atrás para a gente poder colar ela aqui nesse metal. Eu tenho aqui uma lente também, plano convexa, tem as extremidades mais finas, ela também é convergente. Então isso que a gente vai analisar. Então eu vou colocar essa lente aqui, ó, ela vai grudar, quer ver? Olha, você vai apagar a luz para mim aqui. Observe que os raios estão paralelos, ok? Só para vocês verem. Quando eu coloco essa lente aqui, ele vai concentrar esses raios em um ponto. Esse ponto é exatamente o meu foco, tá? Então aqui eu tenho o foco. Se você quiser medir a distância focal nesse caso, é bem simples. Você pega a régua, coloca no meio da lente, até o ponto onde os raios se encontram, tá? Esse caso aqui dá 9 centímetros, né, de distância focal, só para vocês terem uma ideia. Essa lente aqui é um pouco mais grossa, tem a curvatura dos dois lados. Se eu substituir por uma outra lente, que é a plano convexa, você vai perceber que há diferença na distância focal. Nesse caso, o foco vai ficar uma distância bem maior, está em torno de 18 centímetros, vai dar mais ou menos o dobro da distância focal anterior. Tá? Então, quer dizer que essa lente ela desvia menos a luz. Menos desvio, quer dizer que você vai percorrer uma distância maior até eles se encontrarem. Tá? Então, essa lente tem as extremidades mais finas do que a parte central. Nós também temos outro tipo de lente, que no caso é a lente biconvexa, né? Ela é biconvexa, não, desculpa, essa aqui é bicôncava, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ela é bicôncava, então ela é côncava dos dois lados, tem as extremidades mais grossas, tá? Então ela é uma lente que chama de divergente. Essa aqui também, ó, ela é plana de um lado, côncava do outro, é uma plana côncava. As extremidades são mais grossas, então ela também é uma lente divergente. Então quando eu coloco aqui, ó, em vez de concentrar a luz, o que ela faz? Ela espalha a luz. Então ela tem um comportamento divergente, tá? Então para você determinar a distância focal, você vai fazer o prolongamento dos raios para dentro da lente, até o ponto que esses prolongamentos se encontram. Então aqui você vai ter a distância focal dentro da lente. Tá? Então ela tem um comportamento um pouco diferente. Se você substituir uma lente por outra, né, ó, aqui, ó, ela vai divergir também, só que você vai perceber que a inclinação é um pouco menor. Tá? Então ela tem um foco maior, porque ela inclina menos a luz. Ela também é divergente. Porque uma curiosidade interessante é você colocar duas lentes ao mesmo tempo. Né? Então, se você pega, por exemplo, uma lente convergente com uma divergente, você diminui os efeitos. Então, se você colocar um dentro do outro, aqui, ó, uma lente convergente com uma divergente, os raios voltam a ser praticamente paralelos. Um outro caso interessante também, se você coloca duas lentes convergentes, você soma os desvios, então o foco diminui. Olha, o foco está aqui. Ó. Você coloca duas lentes convergentes, né? O foco fica pequenininho aqui, ó. Você diminui a distância focal porque você aumenta o desvio, tá? Então, é bem bacana, dá para você visualizar essas duas situações aí, tranquilo?
Então, pessoal, nessa segunda parte, eu quero mostrar para vocês a influência do meio na distância focal. Nós falamos isso na aula, no slide. A gente tinha uma lente de vidro, ela mergulhada no ar, ela era convergente. Mas à medida que você vai mergulhando ela em outros locais, por exemplo, vou mergulhar ela na água. Como a lente funciona por refração, o desvio produzido ele é diferente, tá? Parece que está me entortando aí, Alex. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui eu quero mostrar para vocês a distância focal, tá? Depois eu vou mergulhar ela na água e ver a diferença. Então aqui é bem simples. A diferença é que esse aqui não tem aquele imã, tá, gente? Tá? Não tem imã, tá? Então eu vou ter que segurar com a mão aqui mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui, só para a gente poder visualizar. Ó, foi bacana, deixa eu achar a posição bonitinho. Olha lá. Eu tenho aqui o foco, mesma coisa da atividade anterior, né? E nesse caso, pessoal, se você usar a régua, esse foco aqui ele dá uma distância de 10 centímetros. Então o foco aqui é 10 centímetros, tá, pessoal? Isso no ar, tá? Então no ar, aqui ó, tem um foco de 10 centímetros, tá? O que nós vamos fazer? Vamos pegar ela aqui, eu vou apagar essa lâmpada aqui, tá? Nós vamos colocar ela dentro do aquário. Então, eu vou ligar aqui o laser. Olha aqui, ó. O laser, a gente tem dois raios de luz paralelos, tá? E aí eu vou mergulhar. Só que esse aquário, pessoal, ele tem 40 centímetros de comprimento, tá? Então, só para a gente poder fazer uma comparação. Eu tinha dado 10 centímetros ali, tá certo? Quando eu mergulho ele na água e vou colocar ele no laser, olha só. Eles vão se encontrar bem próximo do final do aquário. Mas se o aquário tem 40 centímetros de comprimento, né, então quer dizer que nesse caso o meu foco aumentou de tamanho, né? Olha lá. Eu achei a posição. Os dois raios estão sendo desviados. Ou seja, você tem aqui mais ou menos 10 centímetros, 40 centímetros de comprimento de distância focal. Tá? Então, como a gente tinha falado, né, dependendo do lugar que você coloca aí, o meio, né, que você coloca a lente, você altera a distância focal dela, beleza? Temos aqui uma outra situação, ainda dentro daquele slide que a gente tinha colocado, que é você inverter os meios, né? Então, estou colocando aqui uma lâmpada incandescente, o Alex tirou a parte interna, a parte eletrônica dela, ela tem os dois lados convexos, então ela é semelhante a uma lente biconvexa. Ela no ar, ela é convergente, mas olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar ela aqui, ó, de cabeça para baixo, tá vendo? Ela vai ficar cheia de ar, o ar não poder sair dela no caso. Quando eu coloco ela na água, você vai reparar que os raios laser se afastam uns dos outros, em vez de concentrar. Ou seja, eu inverti a propriedade óptica. Antes era convergente, nessa nova situação ela se tornou divergente. Tá? Então, mostrando aí a nossa atividade. Tranquilo? Então, vamos para a última parte. Pessoal, nessa terceira parte nós vamos utilizar a equação de Gauss. Para isso eu coloquei aqui uma lumináriazinha, uma setinha voltada para cima, que é o nosso objeto, tá certo? Vou colocar aqui a nossa trena. Essa trena eu coloco uma distância de 1,60 m. Então aqui é o nosso anteparo onde eu vou projetar a imagem. Eu tenho aqui a lupa, tá certo? Eu vou colocar ela aqui a uma certa distância qualquer. O que é o meu objetivo? Mostrar aqui um borrão de luz. Essa é a ideia. E aí eu vou movimentando essa lupa até projetar uma imagem nítida. Tá? Então vamos lá, vou apagar a luz. Olha lá o nosso borrão de luz. Tá certo? E agora eu vou movimentando essa lupa até projetar uma imagem nítida dessa seta. Então está quase uma imagem nítida. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Olha lá, então, formou uma imagem nítida. Eu posso projetar uma imagem nítida na tela. Repara que essa imagem é real, invertida e maior. Se eu medir a distância, olhando aqui na minha fita, né, vou colocar aqui embaixo aqui,
tá certo? A distância aqui da lente até o anteparo está sendo de 40 centímetros. Então, nesse caso, DO, distância do objeto até a lente, 40 centímetros. E a distância da lente até a imagem, que é o anteparo, está dando uma distância de 120 centímetros. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular para mim agora essa distância focal, beleza? Então, 40 centímetros aqui, até aqui 120, determinar a distância focal. Bom, se você calculou a distância focal, encontrou aí o valor de 30 centímetros, tá certo? Então, tem a segunda parte, que ele pede para colocar o objeto a uma distância 3 vezes o foco. Então, se é 30 vezes 3, 90. Então, a minha lupa, né? Nesse caso, está aqui 0,90 centímetros, vai estar aqui assim. Você tem que calcular onde que a imagem vai ser formada. Nesse caso, vai ser formada a 45 centímetros de distância. Então, eu vou colocar esse objeto exatamente aqui a 45 centímetros de distância da minha lente. Na hora que eu projetar a imagem, você vai perceber que a imagem vai formar perfeitamente, nítida, né, no anteparo. Quer ver? Olha só. Quando eu coloco aqui, a imagem sendo formada perfeitamente. Exatamente a metade, né, do tamanho do meu objeto como previsto. Olha que bacana. Interessante nesse caso, se você colocar no 60, porque 60 é 2 vezes o foco. É aquele caso que a gente fala que é o em cima do anti-principal. Se você colocar o anteparo também a 60 da lente, deixa eu colocar aqui, ó, 60 centímetros aqui eu estou no 60, olha que legal, a imagem é formada perfeita. Ó, do mesmo tamanho, estou com a lente meio torta, aqui ó, 60, mesmo tamanho, invertido. Bacana, né? Então, pessoal, agora vocês vão terminar de preencher a apostila para mim e responder as questões que estão no campus. Tá joia? Um abraço para vocês, até a próxima.